Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e dessa vez para estudarmos aquele assunto que nós prometemos, que é a exegese de Daniel capítulo 8, versículos 8 e 9. Na verdade, nós estamos fazendo aí uma sequência sobre Daniel e nós já estudamos o capítulo 2, estudamos o capítulo 7 e estamos agora estudando o capítulo 8. Tivemos que fazer aí alguns adendos, né? Mas nós vamos agora retomar o capítulo 8 e da próxima vez nós vamos estudar o verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No entanto, esses versículos de Daniel 8, 8 e 9 é para a gente poder tirar aquela dúvida, não é, que alguns interpretam o chifre pequeno do capítulo 8 como sendo o Antíoco Epifânio, enquanto outros, bem poucos, particularmente os adventistas do sétimo dia, e eu sou um adventista, nós interpretamos como representando o bispo de Roma. E hoje nós vamos tentar tirar aí essa dúvida, vamos trabalhar, não é, para tentar elucidar. Vamos aí, vamos mergulhar na exegese bíblica, que isso é muito legal, ok? Vamos então trabalhar aqui o texto, vamos correr um pouquinho aqui o texto bíblico. Em primeiro lugar, se você quiser ler da sua Bíblia, tudo bem, mas eu já coloquei aí o texto para que a gente possa já ler, já fazer a leitura direto aqui no computador. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um deles, algumas versões, elas já admitem direto, de um dos chifres, não é? E na realidade isso não corresponde ao texto hebraico, porque o texto hebraico diz de um deles. Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ok, o Dr. William Shea afirma que esse chifre pequeno ele não deveria ser estudado sem levar em consideração todo o contexto, tudo aquilo que nós possamos entender a respeito dele e não ficar só no estudo filológico, e ele tem razão. E para isso nós vamos então adiantar aqui e nós vamos fazer algumas comparações. Por exemplo, a gente não estuda o livro de Daniel de uma forma isolada, assim como o livro de Apocalipse também. Nós temos sempre que levar em consideração o que um capítulo anterior diz a respeito e o que um capítulo posterior também diz a respeito, porque eles estão ali interligados, tá certo? Isso é importante. Então, nós vamos fazer uma comparação do chifre pequeno do capítulo 7 com o chifre pequeno do capítulo 8. Nós vamos chegar a algumas conclusões em relação ao capítulo 7 para depois, então, apurarmos o capítulo 8, tá certo? Então, vejam aqui. Essa é uma comparação do capítulo 7 com o capítulo 8. E o primeiro item diz assim, que o símbolo é o mesmo, tá? O símbolo é chifre. Então, quando você lê lá o capítulo 7, então aparece lá um chifre pequeno. Ele aparece na cabeça daquele animal, né, num animal terrível, espantoso, ele sobe e derruba 3, ele sobe entre os 10. Então, de qualquer forma, ali é um chifre. Tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, eu botei as referências aí, o chifre é pequeno a princípio, mas depois ele se torna grande. Está lá, capítulo 7, verso 8, depois no verso 20, capítulo 8, versículo 20, o capítulo 8 e o verso 9. Em ambos os casos, o chifre persegue o povo de Deus. Então você tem lá meu Pai do céu, em Daniel 7, verso 21, verso 25, verso 27. E no capítulo 8 você tem no verso 10 e no verso 24. Eu não estou fazendo a leitura, depois você faz a leitura para não ficar aí a nossa apresentação muito grande, né? No item 4 escrito assim, eu coloquei aqui, ambos se exaltam. Daniel 7, verso 8, verso 11, verso 20, verso 25. E no capítulo 8, verso 10 a 12, também verso 25. Então a gente está encontrando aqui correspondência do capítulo 7 com o capítulo 8 para nós identificarmos, vermos que se trata da mesma entidade. Item 5. Ambos são poderes antagônicos a Deus que aparecem no clímax da visão. Então você vai ver o clímax da visão no capítulo 7, no capítulo 8 ele vai aparecer ali o chifre pequeno. Daniel 7, verso 8, verso 9, 21, 22, 25, 26. E no capítulo 8, de 12 a 14, verso 25. E o item 6, ambos são destruídos de maneira
sobrenatural. Daniel 7, verso 8, verso 26 e Daniel 8, verso 25. E mesmo algumas diferenças, elas vão acabar corroborando para a gente entender a identificação entre elas, porque essas diferenças, elas são diferenças sintomáticas por causa da ênfase de cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 7, nós vamos ver que o chifre pequeno ele se desenvolveu na cabeça do animal terrível e espantoso, que representa a Roma pagã. E posteriormente, de Roma pagã, é que vai surgir o bispo de Roma. Isso aí é um desenvolvimento histórico, né, com muitas nuances, com muitos detalhes. A gente poderia citar aqui, como nós falamos no capítulo 7, diversos episódios mostrando que, à medida em que os imperadores eles vão deixando a hegemonia de Roma, no seu lugar o bispo de Roma vai assumindo esse poder. Então o bispo de Roma ele vai aparecer ali para ocupar aquele espaço. Segundo, em Daniel 8, o pequeno chifre representa tanto a besta quanto o chifre. Ok? E em Daniel 8, uma parte do todo, que é o chifre, simboliza o todo, que é a quarta besta de Daniel capítulo 7. Ou seja, o capítulo 8, o chifre pequeno, ele representa a globalidade. No capítulo 7 a gente vai ver o seguinte, que aparece o animal terrível, que representa o Império Romano, e o chifre pequeno representa, então, essa entidade que nós entendemos ser o bispo de Roma. Já no capítulo 8, esse chifre pequeno é tanto uma coisa como ele é outra também, tá certo? Não aparece ali o animal terrível e espantoso. A gente vai entender por quê. Então, aqui, as bases para a conclusão anterior, que eu coloquei aqui, é o seguinte. Em Daniel, no capítulo 8, o pequeno chifre participa das conquistas horizontais. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui essas conquistas horizontais. Daniel, capítulo 8, no final do verso 4, diz assim, ele, porém, fazia segundo a sua vontade e se engrandecia. Verso 8, o bode se engrandecia sobremaneira. Verso 10, aí agora que já muda de direção, cresceu até atingir o exército do céu. Algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e pisou. Se engrandeceu até, o príncipe dos exércitos. Então aqui, para a gente poder entender bem esse texto, né? Então em Daniel 8, o pequeno chifre participa das conquistas horizontais, arremete contra o sul, que é o Egito, o Oriente, a Síria e a Terra Gloriosa. Ok? Como nós vimos lá no versículo 9. Tá certo? Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 8, versículo 8 e 9. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se um grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Agora eu vou fazer minha tradução livre aqui. De um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, ok? Representa o Egito, para o Oriente, como eu coloquei aí, a Síria, e para a gloriosa, ou a terra gloriosa, que se refere então a Israel, tá certo? E representando então as atividades de Roma pagã. Roma pagã é que vai exatamente nessa direção para poder arquitetar as suas conquistas. Mas alcança o céu, que é uma expansão vertical, então ele tem uma expansão horizontal, ou seja, conquistas terrenas, mas ele também tem uma expansão vertical contra o povo de Deus, contra o príncipe do exército, ele vai se miscuir nos negócios celestiais. É interessante, eu tive um professor de teologia, ele fazia uma pergunta, isso faz muitos anos quando eu fiz a graduação em teologia, e ele fazia uma pergunta para os alunos, de que maneira uma entidade terrena vai atingir o céu? De que forma? É lógico, só de forma teológica. Ele aqui não está falando de forma física, mas está falando aqui de assuntos espirituais. O que ele faz? Ele vai deslocar, então, a Cristo, que é o príncipe, do seu lugar, no seu templo celeste. Então, aqui está falando sobre a obra desse chifre pequeno, que nós entendemos ser o bispo de Roma, que já é a instituição papal. Bom, a base para a conclusão anterior é o seguinte, em Daniel 7, os animais são animais rapinantes, são animais imundos, animais que os judeus, os hebreus, eles não comiam. Eram animais rapinantes, animais violentos, animais vorazes.
E ao passo que no capítulo 8, os animais são animais domésticos e animais que eram utilizados no sacrifício do santuário. E uma particularidade, esses animais específicos que são citados aí, eles eram utilizados no dia da expiação. É bem interessante para a gente poder depois entender o que nós vamos estudar na sequência aí na semana que vem. Bom, a ação do animal terrível no capítulo 7 enfatiza as perseguições do chifre pequeno. Então, o capítulo 7 ele tem essa estrutura, é mostrar o atentado contra a lei de Deus, a perseguição ao povo de Deus, a sua atuação durante 1260 dias proféticos, durante 1260 anos. Ok? Agora, nós vamos então aqui observar que no capítulo 8 a ênfase é outra. Não são mencionados esses animais terríveis, porque a ênfase do capítulo 8 é mostrar o santuário e mostrar a usurpação do santuário pelo pequeno chifre. Ou seja, a ênfase é o santuário, por isso que não aparece, então, esse animal espantoso. Desculpe. Vamos pegar aqui alguns argumentos mostrando que esse chifre pequeno ele não deve ser interpretado como Antíoco Epifânio. Eu pego aqui o argumento de um teólogo bem interessante, que é Jacques Ducan. Os argumentos dele são bem interessantes mesmo. É claro, eu coloquei aqui apenas uma parcelazinha pequena dos argumentos dele, porque ele teria uma abordagem muito longa, não é? Mas eu fiz assim um suprassumo e destaquei algumas coisas. Então essa tese que indica Antíoco Epifânio como sendo chifre pequeno foi uma proposta do neoplatonista Porfírio. Porfírio era pagão e a intenção de Porfírio era, na verdade, atacar os fundamentos da fé cristã e também atacar essa qualidade preditiva da fé cristã. Então, essa interpretação ela tem sérios problemas teológicos, ela tem sérios problemas éticos. Porfírio copiou a sua ideia, esse conceito, do teólogo Hipólito, que foi bispo de Roma, e da era patrística, né? E esse Hipólito, ele copiou essa ideia do livro dos Macabeus. Mas quando você vai fazer um estudo do livro dos Macabeus, nem de perto eles fazem associação de Antíoco Epifânio com a abominação da desolação. Este é um ponto interessante que Jacques Ducan discute aí no seu material. Tá certo? Então, inicialmente, essa interpretação que Ducan chama de enganosa, primeiramente ela foi empreendida por Porfírio exatamente para poder desafiar ou tentar minar a fé cristã no livro de Daniel e fazer com que Daniel, que viveu lá no 6º século a.C., né, que ele viesse aqui para o século II, na época no período intertestamentário, no século II a.C., como que dizendo que, na realidade, aquilo ali não foi uma profecia, um vaticínio ex evento, ou seja, foi algo que acontece depois do evento. Então, uma forma aí de desacreditar a profecia de Daniel e desacreditar até o livro de Daniel. E isso mina muita coisa, porque aí o socorro do anjo Daniel, que foi jogado da cova dos leões, o socorro aos hebreus, então tudo isso se torna algo fictício, que é o que vai ser depois amadurecido pelo método histórico crítico, como acontece hoje, que entende toda essa história do Antigo Testamento como se fosse, na realidade, a história da carochinha, né? Então vejam que realmente é muito perigoso a gente acreditar em determinados tipos de abordagem teológica, né? Agora, um ponto que Ducan coloca, e que eu acho assim, extremamente interessante, é que Jesus Cristo, um conhecedor da história do seu povo, ele faz menção da abominação da desolação, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Ele conhecia a história dos Macabeus, conhecia muito bem a história judaica, e Jesus não faz menção, ele não atribui de forma alguma o abominável da desolação a Antíoco Epifânio. E se ele fizesse isso, ele estaria jogando esse cumprimento no passado, uma espécie de interpretação preterista. Mas Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele joga o aparecimento da abominação da desolação em dois momentos.
na destruição de Jerusalém e na destruição final do mundo, não é? Então, nós vamos observar aí, certo? São os dois momentos, se você ler ali Mateus capítulo 24, de 16 a 29, eu acho que isso aí já seria o suficiente para a gente poder descartar por completo essa interpretação que coloca o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio, que inclusive não foi um rei de feroz catatura, entendido de intrigas, né? Pelo contrário, ele foi um rei fraco. Bom, um outro detalhe que é interessante também nós abordarmos é a questão da... Eu fiz aqui um paralelo para nós podermos entender, na verdade, essa profecia. Eu vou mostrar para vocês aqui um fato assim, bem interessante. Olhem bem. No capítulo 2, foi apresentado a Nabucodonosor a profecia dos reinos polimetais, tá ok? Quando nós estudamos o capítulo 7, a gente vai observar que existe uma correspondência entre o capítulo 2 e o capítulo 7. O capítulo 2, ele diz que a cabeça de ouro representa Babilônia, o peito e os braços, a Medo-Pérsia, os quadris de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés, em parte de ferro, em parte de barro, representam os governos da Europa, né, os estados europeus que surgiram aí a partir do ano 476 depois de Cristo. Quando nós examinamos aqui o capítulo 7, nós vamos ver a correspondência, tá ok? Então, o leão, o rei dos animais, é colocado aqui na mesma sequência, do ouro, o rei dos metais. O peito e os braços de prata está em correspondência com os dois lados do urso, a Média e a Pérsia. Tá? Então, aqui nós temos a correspondência. O bronze, não é, a cor do leopardo. Mas tem uma palavra que faz uma ligação mais intrínseca, que é exatamente a palavra domínio. No capítulo 2, versículo 39, está escrito que esse animal teria domínio. E nós vamos encontrar lá também em Daniel, no capítulo 8, que esse animal, se não me engano é o versículo 6, vou dar uma checada lá, que esse animal ele teria também domínio. Então a palavra domínio ela aparece tanto aqui no capítulo 2, como ela aparece aqui também no capítulo 8. Com relação às pernas de ferro, ela está em direta correspondência com esse animal terrível, espantoso, que tem dentes de ferro. Tá ok? E aí nós vamos ver aqui os 10 dedos da estátua, né? Está se referindo aqui a uma estátua de um soldado. Na realidade, um ídolo, né? Quando Deus deu esse sonho para Nabucodonosor, Deus, na sua sabedoria, deu a Nabucodonosor algo que ele podia identificar. Ou seja, ele deu para ele a imagem de um ídolo. Alguma coisa que ele conhecia muito bem. Não é? E então esse ídolo é a imagem de um homem. Então aqui nós temos os 10 dedos da estátua, que é referido na profecia, e que está em correspondência com os 10 chifres desse animal. Tá certo? Quando nós vamos para o capítulo 8, nós vamos encontrar também uma correspondência. Por quê? Quando você vai para Daniel capítulo 8, no versículo 20, e o anjo vai interpretar para Daniel aquela profecia, ele diz o seguinte, que o carneiro com 2 chifres representa o rei da Média e da Pérsia. Aí você vai perguntar, mas por que então que ele não começou por Babilônia? Porque Babilônia já havia sido derrotada, ela não estava mais no cenário mundial. Então começa pela Medo-Pérsia. Entendeu? E o anjo diz que aquele carneiro com os 2 chifres representa o rei da Média e da Pérsia, e que depois o bode, que representa o próximo reino, que é o reino grego, e o chifre grande representa o primeiro rei, que é Alexandre Magno. Então está assim certinho, certinho, certinho. Então o capítulo 8, ele vai seguir a mesma sequência do capítulo 2 e do capítulo 7. Só isso aí já seria o interessante, assim, o suficiente para que a gente pudesse compreender que realmente não se pode atribuir a Antíoco Epifânio esse caráter de ser a ponta pequena de Daniel capítulo 8. Bom, vamos ver de novo. Vamos fazer aqui uma leitura do texto para a gente poder então passar para um estudo filológico. Fazíamos um estudo aqui da língua hebraica. Tá certo? Interessante a gente observar isso. Então, vamos lá.
O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o Oriente e para o Sul e para a Terra gloriosa. Então o texto está aí, o texto hebraico. Vamos tentar ver se a gente consegue com o nosso hebraico cheio de sotaque, né? Vamos ver lá. Eles, Utzvir Ha'itzim. Isso aqui é uma redundância, seria assim, o bode macho, riquedelo, quer dizer, se engrandeceu ad meod, assim, de maneira muito proeminente, muito sobremaneira, como diz a Bíblia, né? Vai katzmo, e na sua força, aí as Bíblias, às vezes, as traduções acrescentam a palavra grande, né? Na sua força, niskberá, quebrou-se, hakeren, o chifre, hagadolá, o chifre grande. Vai ter alená, quer dizer, e subiu, hatsut notaves, arvá, 4, tarratiá, no lugar. Ok? Agora vem a parte que é interessante para a gente aqui. Vai Arbá, Ruot Hashamaim. Então, assim, para Arbá, para os 4, Ruot, ventos, Hashamaim, do céu. Aí, o verso seguinte, ele começa dizendo assim, Umin, Ede, Akat, Merkem, deles. Aí ele continua, Yatzá, querem subir um chifre, Akat, né, Mitzirá, pequenininho, minúsculo, vai tegadal, quer dizer, e engrandeceu-se, muito, assim, de maneira grandiosa, El Anegev, para o sul, como nós vimos ali, Vael Hamitzerá, para o oriente, Vael Atzvi, para a gloriosa, porque a palavra, porque aí porque a palavra aí terra, essa palavra foi acrescentada, a palavra terra, ela não está aí no texto original, né? Então foi colocada aí a palavra terra exatamente para poder dar sentido, mas se refere à gloriosa, à bela, né? Está se referindo aí a Jerusalém, ok? Então, continuando, nós vamos ver aqui alguns estudos, né? É um estudo complexo, mas a gente vai conseguir aí chegar a compreender, porque nós vamos fazer o possível para que a gente possa compreender bem aí esse assunto, que esse assunto é um assunto meio espinhoso, né? Nós vamos tomar aqui a ajuda do Dr. William Shea. Dr. William Shea foi um médico que acabou deixando a medicina pela teologia, se especializou na área teológica e, inclusive, um especialista na língua hebraica. E ele diz o seguinte, que há até uma possibilidade de se traduzir o texto como, que não pode ser destacado, né, que o pequeno chifre tenha se originado de um dos 4 chifres. Ele diz que gramaticalmente poderia haver essa possibilidade, mas ela é menos provável. Certo? O mais provável gramaticalmente é que o pequeno chifre tenha surgido, então, aí dos 4 ventos, tá certo? Nós vamos ler aqui esse texto. Está escrito assim, então, corroborando com o que Shea diz, agora um outro estudioso, Hazel, ele explica que as palavras de abertura de Daniel 8:9, ou seja, o segundo verso, literalmente dizem, e de a palavra é uma palavra feminina, de eles, eu verti aqui de forma literal, porque lá a gente usa deles em português, mas eu coloquei como estava no hebraico, de eles, essa palavra eles é uma palavra masculina, um chifre é palavra feminina, saiu da pequenez, do minúsculo. Então ele explica que o sufixo pronominal eles, porque os hebreus eles usam o sufixo pronominal, tanto os substantivos quanto os numerais
neste exemplo no idioma hebraico, assim como acontece em português, tem que haver uma concordância de gênero, de masculino e feminino. Então isso deve se concordar, tá ok? Então, gramaticalmente, tendo como base a sintase, ele diz: o numeral 1, que é uma forma feminina, não se alinha com a forma masculina do numeral 4. Notem que o numeral 4 está numa forma masculina, mas é uma palavra feminina. Nem o masculino dele se alinha com o feminino chifre. Então a gente observa o seguinte: o texto é bastante complexo para a gente poder entender. Então, na última linha do verso 8, a sequência de gênero é feminino masculino. Eu já mostro isso para vocês. Correspondendo à sequência similar da primeira linha do verso 9, que é feminina masculina. Então aqui nós temos um paralelismo sintático de gênero. Eu estou colocando aqui para a gente poder examinar isso, tá? Então o texto do verso 8, verso 9, eu procurei fazer o melhor possível para a gente poder entender isso. Diz assim: Learabá Ruot Hashamayim. Learabá Ruot. Então ele diz aqui: dos quatro, Learabá é dos quatro, Ruot, ventos, Hashamayim, do céu. As letras que eu coloquei em vermelho, elas estão no feminino. As letras em azul estão no masculino, tá certo? Então, aí o verso 9 diz assim: Umin, Ede, Akat, Mechem, deles. Então você vai observar aqui que a expressão aqui, Ruot, ventos, e a palavra Akat, essas palavras são femininas. Ao passo que a palavra Hashamayim é masculina e Mechem também é masculina. Então vamos agora para o português. Então, a palavra ventos é feminina, a palavra é feminina. Dos céus é masculina e deles é masculina. Tá ok? Vamos continuar aqui. Então, se for mantida a sequência de gênero, feminino, masculino, haverá concordância de número entre os plurais do substantivo masculino, céu, Shamayim, e o sufixo pronominal masculino, eles, em. O numeral feminino akat é usado no verso 9 para combinar com a forma feminina para ventos, ruot, no verso 8. Ok? Então, agora, segundo William Shea, além desse, há ainda um outro problema, que a forma do numeral usado nos dois versos. Então, ele explica o seguinte: o número 4 no final do verso 8 e o número 1 no começo do verso 9, ambos estão na forma feminina. Sendo assim, o sufixo pronominal eles, que é masculino, não vai combinar com nenhum dos antecedentes, seria chifres ou vento. Nem concorda com o gênero do número 4, usado com o seu deles. Ok? Bom, como é que nós vamos resolver isso? Então, Shea dá a sua opinião de como solucionar o problema. Ele diz o seguinte, que essa situação gramatical ela deve ser resolvida porque o texto começa com uma sentença preposicional e deve ser resolvido também de forma preposicional, ou seja, a ênfase deve estar nas preposições, segundo William Shea. Então, nós vemos aqui o seguinte, vamos lá, Learabá, Ruot, Hashamayim. Nós acabamos de ver esse texto ali. Min, Akat, de Mechem, deles. Ok? Vamos então agora passar aqui com as letras coloridas e nós vamos ver aqui o seguinte: para os quatro ventos dos céus. Então essa sentença preposicional, ela seria uma sentença feminina e Min, Akat seria de uma sentença também feminina. E aqui, do céu, Hashamayim, masculina, e Mechem, masculina. O que nós teríamos aqui? Nós teríamos uma combinação, então, de para os quatro ventos, combinando com D1, e do céu, combinando com de eles. Ok? Então, essa é a proposta de Shea. Ao seguir esse procedimento, utilizando o recurso do paralelismo hebraico, percebe-se que o gênero dos primeiros elementos do verso 9 combinam com o gênero dos elementos do versículo anterior, os últimos elementos do versículo anterior. Tá certo? Então, o Shea propõe que Daniel ele simplesmente partiu a cadeia no final do verso 8. Para os quatro ventos dos céus, ele parte ali,
então distribui os seus elementos por duas frases preposicionais no começo do verso 8, de um deles. Tá ok? Então foi isso que ele fez. Então nesta construção, nós não temos aqui um paralelismo poético, como acontece nos livros dos Salmos, nos livros, no livro de Provérbios, nos livros sapienciais, de uma maneira geral, mas nós temos aqui um paralelismo sintático, no qual há uma combinação de gêneros, tá certo? Então, essa aqui é a explicação. Então, o texto esclarece a origem dele, ou seja, os quatro ventos dos céus, isto é, um dos quatro pontos cardeais, na verdade, é o local de onde o pequeno chifre vai surgir, o que descarta o surgimento por um dos chifres, que seria Antíoco Epifânio. Então, favorece, na realidade, o surgimento desse pequeno chifre a partir de Roma, de um dos pontos cardeais. Então, assim como em português, os substantivos e os pronomes em hebraico têm gênero e devem concordar entre si. Essa aqui é uma outra alternativa que ele vai colocar agora, certo? Agora ele vai montar um outro esquema que vai favorecer também a questão do surgimento em dos pontos cardeais. Então, baseado nesse importante dado gramatical, Shea assinala uma solução. O sufixo pronominal eles, e esse aqui é um ponto que eu falei da outra vez que eu abordei a respeito do capítulo 8. Então, eles no versículo 9 é um plural masculino. Por outro lado, a palavra hebraica para chifres é sempre feminina. Já a palavra ventos é descrita como feminino plural, muito embora ocasionalmente seja escrita de forma masculina, ou seja, ventos pode ser tanto masculino quanto feminino. Então, uma possível solução para resolver esse problema, que é bastante aceito, é o seguinte: no hebraico, a palavra deles, eles, mechem, é masculina. A palavra ventos, ruot, pode ser masculina ou feminina. Mas a palavra keren, chifre, ela é sempre feminina. Assim, gramaticalmente, na concordância de gênero, de um deles se refere a ventos e não a chifres. Por quê? Exatamente por causa dessa concordância de gênero. Assim, confirmando o chifre pequeno como tendo saído dos quatro ventos e não de um dos chifres. Tá ok? Exatamente porque essa palavra vento ela pode ser masculina ou feminina, ruot. Ok? Bom, assim eu acho que nós conseguimos. Eu sei que o texto é bastante difícil, ele não é simples, ele não é fácil, mas eu acho que a gente conseguiu aí tentar, de uma certa forma, demonstrar que gramaticalmente o chifre pequeno ele não pode sair de Antíoco Epifânio. Mas a questão é que, como disse William Shea, nós não devemos basear a interpretação do chifre pequeno apenas na questão gramatical, que ela é muito complexa, embora ela favoreça o surgimento de um dos quatro ventos. Porém, o mais importante é nós fazermos uma comparação do capítulo 2 com o capítulo 7, com o capítulo 8, e depois avançarmos também em capítulo 11, não é? E nós vamos então observar que, na verdade, Antíoco Epifânio ele não cumpre esse papel como descrito ali na profecia. Até porque o livro de Daniel é um livro simbólico, e até o período de dominação desse chifre pequeno, segundo o princípio de ano, ele seria de 1260 dias proféticos ou 1260 anos. Portanto, não faz referência a um homem, uma pessoa, mas uma instituição. Tá ok? E assim, então, nós entendemos que, na verdade, o chifre pequeno, que vai fazer guerra contra os santos aqui na terra, que vai se imiscuir nos negócios dos céus, que vai tentar deslocar a Jesus Cristo do Macon, do seu lugar de direito, que esse chifre pequeno, na realidade, ele corresponde ao bispo de Roma, que vai sair do Império Romano. Tá ok? Então, assim nós terminamos a nossa abordagem de hoje, e na semana que vem nós vamos estudar o verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu espero que você tenha gostado dessa abordagem. Se você gostou, você coloca lá um like, não é? Que isso é importante. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, porque isso é importante para que nós possamos continuar, né, fazendo as nossas abordagens e também você possa receber a notificação, tá bom? Eu gostaria então, antes de fechar, antes de terminar, fazermos uma oração e agradecer a Deus. Oremos então. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos acompanhaste durante este estudo, que é um estudo difícil,
Mas, como sempre faço, meu Deus, em todas as abordagens, eu peço a tua ajuda e certamente tu me ajudaste, Senhor. Eu peço que tu abençoes a todos os nossos espectadores, a fim de que entendam bem a profecia, para não serem enganados pelas nuances desses últimos dias que tentam enganar até mesmo os próprios eleitos. Nós te agradecemos, pois, no sagrado nome do Senhor Jesus, nosso bendito e amado Salvador. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém. E até a próxima. Vejo vocês aí na semana que vem.